Fora de frequência. Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pitacos do Paulo, número 25. Estamos chegando, metade dos 50. É um quarto quase de 100 episódios. Será que um dia o Paulo vai chegar a 100 episódios? Espero que sim. Inclusive, para que ele chegue... Vou te pedir um favor enquanto eu tiro a minha pulseira aqui, porque senão ela fica fazendo barulho. Manda o episódio para um amigo seu, para alguém que você conhece. Fala assim, olha, esse menino aqui, ele traz dicas e responde nossas perguntas sobre qualquer coisa. Então pronto, você pode mandar para alguém que aí mais pessoas vão chegar, mais pessoas vão poder escutar. E também seguir nas redes sociais, @Rádio Lunar Podcast, que é o Instagram deste podcast aqui, e o meu pessoal também, Paulo R. Corrêa, pra você ficar por dentro de todas as coisas que acontecem, tudo que rola por aqui, e nesse podcast também da minha vida. Hoje eu separei uma pergunta pra vocês, que tá aqui no meu telefone, deixa eu separar ele aqui, e também vou trazer indicações. Resolvi rechear de mais indicações, então vai ser só uma pergunta e uma indicação de uma série, um filme e um álbum de música. Combinado? Inclusive, é importante ressaltar para vocês que se você quiser mandar a sua perguntar literalmente qualquer coisa, o que você quer saber, eu vou lá, pesquiso aqui e respondo. Pode ser sobre minha vida, pode ser sobre conselho da sua vida, pode ser fofoca. Inclusive, tem uma fofoca de uma seguidora que ela mandou, mas como eu ainda não sei do que se trata, não sei se é boa ou não, eu vou dar uma lida primeiro. Então, bora lá para as perguntas que vocês mandaram no anônimo. E a primeira que tem aqui, não é nem que eu vá responder, mas é só para avisar para vocês. Já fiz um episódio em que eu respondi o motivo de eu sair do Papel Pop, gente. Vocês me perguntam isso o tempo todo. Dessa vez a pergunta fala até assim, e o Amaury? Gente, pra saber do Amaury, vocês têm que perguntar pro Amaury, né? Mas enfim, já tem um episódio aqui, gente. Já expliquei o motivo de ter saído de lá. Mas enfim, a outra pergunta que vocês trouxeram aqui, que eu quero falar sobre, veio pelo Instagram e é o seguinte: você costuma consumir rap e trap nacional? Já ouviu o novo álbum do Djonga? Está um absurdo. Eu não ouvi o álbum que o Djonga lançou esse ano. O Djonga, na verdade, é um dos cantores de rap que eu não costumo consumir tanto. Eu sou muito mais de consumir rap feminino, aqui no Brasil, principalmente. Dos homens, assim, não lembro. Dos homens, eu acho que o que eu mais escutava antigamente era Criolo, Baco, eu também já escutei bastante, mas pra mim realmente são as mulheres. E aí eu vou aproveitar para dar uma dica pra vocês de uma cantora que eu descobri sem querer e estou apaixonado. Só pegar o nome dela aqui pra não falar besteira. O nome dela é Afeni, Afeny, e a música se chama Aviso Prévio. Apareceu pra mim no TikTok, assim, sem querer, tava lá rodando, de repente apareceu uma pessoa fazendo uma trendzinha, eu resolvi olhar pra saber o que era, e nossa senhora, eu gostei, gente, eu gostei do babado. A música dela é bem gostosinha. Ela não é muito conhecida, tem poucos lançamentos, mas eu gostei do som dela, e já que você tava perguntando aí sobre rap nacional, então já fica aqui essa dica pra vocês. Afeny, Aviso Prévio. Vou botar um pedacinho aqui rapidinho pra vocês, só pra vocês sentirem a vibe. Eu acho engraçado, umas mina mó gato tirada por fudidos. Tem até Pati que sobe no palco e aplaude o pensar como se fosse elogios. O flow dela é muito bom, uma voz muito gostosa, e o que me chamou a atenção é justamente ela fazer esse rap em cima de um beat de funk. Tem ali uns elementos de funk que eu achei uma delícia. E bom, já que eu estou falando de música, vou beber a minha água e já vou direto para a indicação do dia. A artista que eu quero comentar com vocês, o lançamento que eu quero comentar com vocês de música é Black Star, da Amari. Ela que me encantou, que me conquistou desde o álbum de 2023, se eu não me engano é isso, Fountain Baby, espero estar falando certo, é o nome. Fiquei encantado por esse estilo etéreo da voz dela, é um tipo de pop muito parecido com o que a Pink Panthers faz. E aí citar o nome aqui da Pink Panthers é interessante porque ela está presente no álbum de Black Star, esse novo que ela lançou agora, faz pouco tempo. Foi dia 8 de agosto que ela lançou esse projeto.
E é muito interessante, ele soa global, mas obviamente respeita ali o sotaque dela, e ele é meio que um mergulho, assim, na dança diaspórica, vamos botar dessa forma. Ó, você consegue encontrar no álbum High Life ganês, baile funk, eurotechno, house de Chicago, ghetto tech de Detroit, tudo ali embalado junto com um timbre de voz que ela tem, que é aquela coisa meio etérea, que é aquela coisa meio diferenciada, assim, que é uma marca registrada de artistas como ela e a Pink Panthers. E quando eu digo que é um disco global, é porque ele literalmente foi, assim, um itinerante. Ela viajou para São Paulo, isso aí é um detalhe muito importante, porque no projeto tá cheio de funk, muito gostosinho. Ela foi para Accra, a cidade lá em Gana também, foi para Miami, então você consegue ver que essa decisão estética, né? De menos polimento, meio vitrine, meio pop, e uma coisa mais pista, muitas informações pra galera, ao mesmo tempo que a voz dela tá ali presente. A própria Amari, inclusive, contou que viajou pro Brasil para trabalhar com produtores de baile funk porque ela queria resgatar esse espírito livre de fazer a música pelo ato, né? Pelo que tá acontecendo, né? Pelo fervo, digamos assim. E não pelo algoritmo, não pelo que a internet entrega, mas sim pelo que as pessoas ali estão vivenciando, e esse espírito, né, ele já começa na abertura do próprio álbum, chamado Stack Up, que carrega ali o tempero gostosinho brasileiro, assinado por ninguém menos, e graças a ele, Musão. Então ela já dá o tom, inclusive, de euforia que o álbum quer trazer, que o anterior, inclusive, o Fountain Baby, estava em um outro lugar de ser um álbum mais, sim, dançante, mas numa outra pegada. Não era eufórico nesse sentido, era uma pegada um pouco diferente. E além dele, a gente também tem a presença do Mafalda e do Dudu Paulista de Caps, que lançou um álbum aí recentemente. Eu ainda não escutei, tô pra escutar e em breve vou trazer comentários pra vocês sobre. Na música Girly Pop, que é mais uma vez uma influência do funk. Enfim, a gente sabe muito bem que a relação Gana-Brasil é uma coisa, assim, de muito tempo atrás, sabe? É histórico, né? Então é muito interessante ver como ela conseguiu fazer essa mistura do que é global, sabe? Do que tem de eletrônica e eurocêntrico também, e house acontecendo. E ao mesmo tempo que ela levou pra Gana, até porque a capa do álbum, né, a bandeira de Gana, país onde a cantora já passou parte da vida dela, e também os seus ancestrais também vêm de lá. Então, muito legal ver que ela trouxe essa mistura desse lugar e conseguiu também associar isso com um pouco de Brasil na produção do projeto, e faz todo sentido, está uma delícia. Olha, juro pra você, se você é o tipo de pessoa que tá buscando música nova pra academia, tenho certeza que você vai encontrar algumas nesse álbum. E outras curiosidades interessantes sobre o projeto é porque em algumas músicas a gente vê samples, outras bastante conhecidas também. Como, por exemplo, o sample de Believe, da Cher, tá presente na música She Is My Drug. Juro, achei sensacional essa música. Tem interpolação, e se eu não me engano, sample também de Milkshake, da Kellys, na música Starkilla. Essa gravação, inclusive, tá sendo feita logo após eu dar play no projeto e querer falar sobre e vir aqui falar pra vocês. Então, ainda tá muito fresco, com toda certeza é um projeto que eu vou voltar mais vezes pra escutar, porque eu amei, sabe? É isso. Em resumo, Black Star é pista de dança, é identidade, é um disco pensado pra uma rota de fuga, sabe? Ao mesmo tempo que fala sobre muito desejo, aí liricamente falando, envolto nessa dualidade e até um pouco dicotomia da leveza da voz da Amari, que vai encontrar essas batidas que não pedem licença, né? Que vem com os dois peitos na porta, que não traz necessariamente essa leveza. E é isso, se você gostou do Fountain Baby, assim como eu, aqui a festa é um pouco maior, mais ousada, sabe? Mais pronta pra rua, assim, é uma coisa que me conquistou, tá? Agora saindo do mundinho da música e indo para o mundo das animações e séries. Recentemente estreou aí Olhos de Wakanda na Disney Plus, Eyes of Wakanda. E, obviamente, que eu iria assistir, gente. Pelo amor de Deus, vou até mostrar pra vocês aqui que estão me assistindo que eu tenho aqui figurinhas do Pantera Negra. Eu sou apaixonado por Wakanda. E eu fiquei empolgado quando eu descobri que eles iriam fazer uma animação que iria revisitar esse universo, contar novas histórias do que acontece dentro do mundinho de Waka Waka. Shaminamina. Ai, nada a ver.
A proposta da animação é bem interessante, porque sim, ela faz uma ligação com o filme do Pantera Negra, o primeiro. Tem ali no último episódio, aparece um easter eggzinho de como as coisas acontecem, enfim, é bem interessante pra quem acompanhou aí o primeiro filme, mas principalmente o contexto das histórias contadas ali. A cada episódio você vai conhecer uma história de um guerreiro de Wakanda diferente. Então em 4 episódios de 30 minutos a gente vai ver Wakanda através das lentes daqueles guerreiros que nunca viraram manchete, sabe? Aqueles agentes que cruzam os séculos para manter o vibrânio escondido do mundo como nós conhecemos. E aí é meio que nesse lugar que vive a série animada da Marvel. Eu gostei bastante, achei legalzinha, rapidinha, traz umas perspectivas diferentes sobre algumas coisas. Mostra várias missões ao redor do mundo e faz conexões históricas com o mundo real que a gente conhece em algumas dessas histórias. E pra quem gosta do universo do Pantera Negra, que é apresentado no primeiro filme, também é apresentado no gibi, é legal você poder ter essa outra perspectiva sobre essas outras histórias dentro daquele universo, dentro dessas aventuras globais que acontecem ali. E a animação tá bem feita, tá bem desenhado, tá bem animado, bem interessante. E obviamente que o Ryan Coogler tá ali no meio da produção também, e fico muito feliz de que tivemos um resultado positivo nessa produção aí, Olhos de Wakanda. Algumas pessoas passou batido no radar de algumas pessoas por aí, mas você que gosta desse universo, vai lá conferir porque tá valendo a pena. Se você curte Pantera Negra, quer ver mais sobre a mitologia de Wakanda, contada através desses guerreiros que fizeram trabalhos invisíveis aí pelo mundo, vale muito a pena, tá? Eu vou beber minha água aqui antes de ir para a nossa próxima dica. Já bebi minha água e ao fundo tocam os sinos da igreja que tem perto aqui de casa. A indicação que eu tenho pra vocês agora, e a indicação mesmo porque eu amei o resultado, é o novo Superman, aí o de 2025, dirigido por James Gunn. Esse cara que, gente, eu não tenho mais o que reclamar. Toda vez que ele pega um filmezinho pra fazer, eu adoro, gente. Eu adoro. Guardiões da Galáxia, adoro. O Esquadrão Suicida que ele dirigiu, adoro. Comando das Criaturas, uma animação que, se eu não me engano, você consegue assistir pela Prime Video, alugando, mas ela é da HBO. Aqui também, James Gunn tá lá como um dos autores e tudo mais. Cara, eu não tenho mais o que reclamar desse cara. Fico feliz quando ele resolve fazer as coisas, porque ele faz bem feito, sim. E esse Superman, diferente dos últimos que nós temos tido aí nas últimas adaptações mais recentes, digamos assim, do século XXI, cara, finalmente souberam trabalhar com o personagem numa perspectiva muito interessante sobre o fato dele sim ser um super-herói extremamente invencível, mas a maior qualidade do super-homem é ser humano, ter essa humanidade dentro dele, essa preocupação com as pessoas, e o James Gunn consegue trazer isso de uma maneira muito bem feito. E tô falando James Gunn aqui, e na verdade, galera, a gente estende isso pro roteiro, que tá muito bem feito, para as atuações que estão muito bem feitas. O David, que faz o personagem principal, que faz o Super-Homem, ele é um excelente ator, você fica cativado por ele. E a produção do James Gunn tem essa capacidade aí de fazer a gente ficar encantado por personagens mais diversos possíveis. Olha Guardiões da Galáxia, o que se tornou essa trilogia, que todo mundo ficou extremamente encantado pelos personagens. E acho que todo mundo tá bem no filme. O grande destaque pra mim fica pro Lex Luthor, principalmente. Cara, tá muito bom. Eu acho que é a melhor adaptação de Lex Luthor que eu já vi no cinema, com toda certeza. Fica pro Nicholas Hoult, porque tá de parabéns. Nossa senhora. E é muito bom a gente ver que o James Gunn, ele faz um tipo de cinema muito atual. Ele não é o tipo de diretor que vai pegar um roteiro ou uma produção e vai ser distante da realidade do qual o próprio artista que tá ali por trás daquela produção representa. E quando eu digo isso, é aquela preocupação que eu digo que ele tem sobre tratar de assuntos, mesmo sendo um filme de super-herói, ele consegue tratar muito bem assuntos que são extremamente importantes para a sociedade nos dias atuais, vou colocar dessa maneira, e bons entendedores vão entender sobre o que eu estou falando, sobre essa idolatria de super-heróis, sobre essa idolatria que existe das coisas, e na verdade não, ele traz um super-homem que no início do filme ele já começa apanhando, gente, ele apanha a beça no início do filme e também toma decisões extremamente duvidosas para que depois, em algum determinado momento,
ele mostre que ele é falho, apesar dele ser um homem extremamente invencível, você entende? Fica num lugar muito mais interessante do que é super-herói e principalmente, pelo amor de Deus, chega de super-herói cinza e realista demais porque eles são super-heróis. Os filmes do James Gunn acertam muito nesse sentido porque são coloridos e esse super-homem é extremamente colorido. Eu tô muito encantado pelo Senhor Incrível, vivido pelo Ed. E, cara, ficou muito legal as brincadeiras, o humor do personagem ali ficou muito bem encaixado. Gosto também do Lanterna Verde apresentado, me diverti com isso. Acho que a Mulher Gavião, é isso? Eu senti que ela ficou um pouco... Não sabemos o que fazer muito com ela, mas ela tá aqui com a galera. E quando a gente parar pra pensar na decisão de trazer esses personagens, porque eu não trouxe a versão Lanterna Verde mais convencional que a gente conhece, né? Não, o Senhor Incrível não é um personagem da DC tão conhecido assim dentro do universo do Super-Homem como a galera tá acostumada a ver nas animações de, sei lá, Liga da Justiça, nos últimos filmes adaptados também. Ele traz personagens diferentes e o James Gunn sabe trabalhar com personagens que são esses lugares diferentes, sabe? O Pacificador, por exemplo, é um bom exemplo de um personagem que tá ali, que tá presente no universo da DC, mas que ele soube trabalhar de uma maneira que a gente gostou. Os próprios Guardiões da Galáxia são literalmente heróis de lado B das HQs da Marvel, que ele soube trabalhar de maneira cativante os personagens pra gente estar imerso naquele universo, sem medo de ser quadrinho, sem medo de ser HQ e propondo algo divertido, sabe? É divertido você assistir esse Superman, sabe? Ele não tem aquela carga dramática, de não sei o que, e é muito legal porque, diferente das últimas adaptações, assim, do século XXI, como eu tava colocando pra vocês pra cá, é que esse super-homem aqui, às vezes, ele beira o chato, de tão preocupado com o estudo da humanidade, e a gente tava vindo aí de adaptações do super-homem, em que, sei lá, ele caía na porrada no meio da cidade e destruía tudo e... Tô nem aí se você morreu no prédio que caiu onde eu joguei o vilão, sabe? Então esse super-homem aqui beira a chatice porque ele é muito preocupado com o ser humano, com fazer o bem pro próximo, principalmente os indefesos. Ele tem essa força, ele tem esses superpoderes em prol de cuidar das pessoas. E um detalhe bom e interessante sobre esse filme do Super-Homem e tem até uma relação com o próprio último Quarteto Fantástico, é que estabelece um novo universo para apresentar aquele personagem no qual não necessariamente ele é o mais fodão aqui. O Superman, ele apanha de um monte de gente. A gente sabe que tem outros meta-humanos, inclusive tem um que, né, acabou de enfiar o cacete no Super-Homem. Então, muito legal, é muito interessante a trama, os detalhes que a gente consegue correlacionar com os momentos atuais que a gente vive, com, enfim, várias questões políticas americanas também. James Gunn, você está de parabéns, sou seu fãzinho e não vou mentir. E é interessante pensar que o James Gunn tá trabalhando num filme do Superman em específico, porque se eu não me engano, existe um filme de terror chamado Brightburn, enquanto eu falo pra vocês eu tô aqui procurando, que eu acho que o James Gunn produziu, e é um filme que, é isso mesmo, ele foi um dos produtores desse filme, e na sinopse de Brightburn é meio que uma versão de terror do Super-Homem. Imagine que um ET todo-poderoso cai aqui na Terra, que ele é humanoide, porém, todavia, entretanto, ele é perturbado das ideias e é o vilão. Saca? Brightburn reflete um pouco disso e é um filme que tem a produção do James Gunn, então vê meio que ele fechando esse ciclo de vou retornar ao universo do Superman agora pra contar a história do Superman, digamos assim, é curioso, é engraçado. É um detalhe, assim, curiosidade, gente. Eu sou fã de filme de terror e aí tinha essa curiosidade pra trazer pra vocês aqui, aí eu tô trazendo, tá bom? Bem, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Pitaulo, que veio aqui com indicações de série, de música, de filme. Já separa tudo aí pra você assistir e me contar o que você achou, gente. Aproveita as redes sociais, aproveita a DM, vai lá me marcar, vai lá me mandar uma DM, vai lá comentar também no episódio, @Rádio Lunar Podcast ou Paulo R. Corrêa, pra você me dizer o que você achou, gostou da dica, não gostou da dica, quer me perguntar alguma coisa? É por lá que a gente vai manter esse contatinho gostoso. Inclusive, episódio da semana que vem tem novidade pra vocês, hein? Um beijo! E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.